Paris. Quando eu falo em Paris, eu só penso naquelas cenas de filmes, aquele ar todo romântico, aquela Paris, assim, da tela dos cinemas. Um dos meus filmes favoritos, que se chama Meia-Noite em Paris, do Woody Allen, tem um personagem principal que se chama Gil, e ele é muito sonhador, ele vê uma Paris com um ar todo poético, todo romântico, e eu confesso que eu me assemelho muito com ele. O Gil, ele é, romântico, e ele pensa numa Paris andando na chuva, ele pensa nos seus artistas favoritos, escritores que passaram por aquela cidade, super inspiradora. E eu também fico pensando na Tarsila do Amaral, que andou em Paris, Picasso, Matisse, Monet, Degas, o pintor das bailarinas. Penso também na Coco Chanel. Gente, quantas pessoas, quantas obras de arte, museus, monumentos, e ainda tem a Torre Eiffel. Essa, então, é um ícone turístico, né? É a principal dica de todos os blogs de viagem quando você vai a Paris, cartão postal. Parece que cerca de 250 milhões de pessoas já visitaram a Torre Eiffel e 75% nem são francesas. Mas afinal de contas, o que a gente sabe sobre a Torre Eiffel? Que ela é esse ícone turístico, esse cartão postal da França? Com certeza. Que ela tem todo esse ar de romance dos cinemas também. Que ela é parada certa no nosso roteiro de viagens para a França? Sem dúvida. Mas você sabe a história por trás da Torre Eiffel? A Torre Eiffel é uma herança da Exposição Universal de 1889, que era uma celebração do centenário da Revolução Francesa. No século XIX, estavam rolando algumas exposições desse tipo, como feiras universais, que funcionavam como uma propaganda dos progressos dos países. A primeira exposição universal aconteceu em Londres e ela tinha como tema o trabalho da indústria de diversos países. Essas exposições mostravam os avanços tecnológicos do mundo moderno e a previsão para o futuro com mais tecnologia ainda. A torre recebeu o sobrenome do seu construtor, Gustave Eiffel, um grande especialista em construções de ferro, e a Torre Eiffel não estava prevista para durar. No momento que está acontecendo esse centenário da Revolução Francesa, foi aberto organizado um concurso que o tema era erguer uma torre de 125 metros de largura, de base quadrada, 300 metros de altura, no Champ de Mars. E 107 projetos foram inscritos, mas o projeto do Gustave Eiffel foi o escolhido. Um fato curioso é que a Torre Eiffel, essa símbolo do romantismo, da beleza, foi considerada na época uma ameaça à beleza e ao romantismo da cidade de Paris. Então o projeto fez surgir um rebuliço. Porque muitos apontavam essa torre nua, e eu vou explicar isso para vocês logo à frente, como uma ameaça à estética da cidade. E organizaram até uma carta contra a torre, Era um protesto dos artistas contra a torre do Senhor Eiffel. Então, para essa galera aí, uma torre de ferro erguida no coração de Paris, nossa, seria brega, gente. Era isso. Com certeza uma ameaça ao gosto refinado e à beleza da cidade. Inclusive, ela recebeu alguns apelidos nada legais. Dá pra acreditar, gente, que aquela torre tão maravilhosa foi apelidada, sofreu bullying mesmo, chamavam ela de esqueleto de torre de sino de igreja, e muitos outros aí que eu nem vou falar pra gente não perder aquela nossa imagem linda sobre a Torre Eiffel. Deu para entender que a Exposição Universal ela já marca uma grande mudança
nos avanços tecnológicos, novos materiais estão surgindo, né? E com isso também construções com esses novos materiais, que são mais maleáveis, como o ferro, por exemplo. Então existia uma rixa aí entre os arquitetos e os engenheiros. O Gustav Eiffel é um engenheiro, né? E a Torre Eiffel, ela marca essa arquitetura dos engenheiros. Porque a gente vê, né, nos monumentos, naquele momento os monumentos, eles eram feitos em alvenaria e pedra, como se fossem bolos bem confeitados, ornamentados. E a Torre Eiffel seria aquele naked cake, aquele bolo pelado, né? E isso chocava muito, especialmente os artistas, o pessoal das belas artes, né? Que cuidavam dessas questões do ornamento, da beleza. Isso era muito chocante, uma torre nua, uma torre pelada, um esqueleto. Mas a torre será erguida apesar dos protestos. E ela foi construída em 2 anos, primeiro a base, depois a segunda parte, até chegar lá na última parte. A torre de 300 metros foi considerada o símbolo da engenharia do século XIX e ela superava a altura de todos os edifícios da época. Apesar da rixa entre engenheiros e arquitetos, né, acabaram que ambas profissões juntaram esforços para fazer lá a Torre Eiffel ser esse sucesso todo, porque teve um arquiteto, Silvestre, que ajudou o Eiffel, né, a construir, a trazer mais ornamentos, mais uma melhor estética, né, para a torre. Então a torre foi montada no local, né, com peças avulsas, numeradas e pré-fabricadas. A estrutura nua da Torre Eiffel se tornou a marca de um símbolo ousado, de um olhar para o futuro da Exposição Universal de 1889 em Paris. Bom, se você gostou desse conteúdo, salva para você, envia para um amigo e até a próxima!